Mesma coisa, né? Também fica disponível para vocês na barra atividades do Classroom. No tópico slides, está lá slide da aula 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. Igualmente o vídeo do contrato pedagógico, né? Nosso vídeo do contrato pedagógico, com os combinados todos, aconteceram no primeiro dia e está disponível ali na barra atividades do Classroom, no tópico contrato pedagógico. Está ali o vídeo, está ali os slides para vocês assistirem. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Relembrando aí que hoje a gente fecha o conteúdo hoje, e aí na próxima semana já é a prova de vocês. Então eu gostaria de relembrar que todos os exercícios de cada uma das aulas que a gente teve ficam ali, sempre à disposição de vocês, na barra atividades do Classroom. Vai estar lá os exercícios, né, de cada uma das aulas. Inclusive eu recomendo, é interessante, rever aqueles exercícios, né, refazer aqueles exercícios ali como forma de se preparar lá para a prova, né, se preparar como forma de fazer uma revisão dos conteúdos. Mas aí durante a semana, durante o final de semana, eu vou reagrupar umas postagens ali, né, com um link de todos os vídeos e um link de todos os slides para vocês, né, terem, enfim, um acesso mais direto, caso queiram rever a partir dali os conteúdos, tá? Viviane conectando, boa noite. Muito bem. Por uma questão aí de compromisso, né? Todo início de aula a gente fala pelo menos rapidamente do nosso calendário, né? Aqueles compromissos básicos e que a gente tratou longamente no vídeo do nosso contrato pedagógico. Quem não assistiu, recomendo assista, foi tudo detalhado lá, né? Então aqui a gente vê rapidamente. Desculpa, gente, eu tô com o calendário da turma da manhã. Deixa eu trocar o calendário aqui para a turma de vocês. É tanta turma, né? Uma hora a gente troca um calendário de uma pela outra. Muito bem. Então, nós iniciamos, no caso de vocês, né, as aulas no dia 28, em função do feriado, né, que houve no dia 21. Então, nós tivemos lá no dia 28/4, a aula 1 e 2, e vocês ficaram lá com aquele compromisso de fazer a atividade avaliativa 1 no Moodle, né, valendo 1 ponto. Prazo dela, sempre no guia do aluno, né? Qualquer atividade avaliativa tem os prazos que vocês devem cumprir no guia do aluno. No dia 30/4, excepcionalmente, né, a gente teve aula nesse dia. Foi uma sexta-feira, né? Nesse dia a gente recuperou aquele dia do feriado, né, dia 21/4. A gente teve conteúdo da aula 3 e 4, vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 2, valendo também 1 ponto, lá no Moodle, né? Então tinha que fazer dentro daquele prazo que estava registrado no guia do aluno. Na semana passada, no dia 5/6, a gente teve aula 5 e 6, vocês ficaram com o compromisso também de fazer a atividade avaliativa 3 lá no Moodle, prazo igualmente no guia do aluno. E hoje, 12/5, nós temos então a nossa aula 7 e 8, que é o conteúdo final dessa disciplina de comportamento organizacional. Vocês vão ficar com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 4 no Moodle, valendo 1 ponto. Eu já vi que alguns já fizeram, né, porque na tabela de notas eu não consigo ver as respostas que vocês colocaram lá no Moodle, né, aquilo é inacessível para o professor, né, ver as respostas de vocês lá. A gente consegue ver numa tabela quem fez, quem não fez e qual a nota que ficou. Aí a gente consegue ver, né, até que é por ali que eu faço a média final de vocês. E eu vi que muitos já fizeram atividade avaliativa 4, né, então só ressalto aí que teve alguns que não fizeram ainda, né, não fizeram essa atividade avaliativa 4 que vale 1 ponto, e é importantíssimo, né, cada pontinho aí para a média final, tá? Não percam, tem prazo, tem data para encerrar, está previsto lá no guia do aluno. Para fechar os 10 pontos, tem o trabalho disciplinar, igualmente alguns já entregaram, né, uma boa parte ainda não fez a entrega, mas está no prazo, né, é até dia 15, então tem até o sábado aí, né, para fazer essa entrega. Ele vale 6 pontos na N1, né, vocês devem fazer a entrega dele lá no Classroom, tá? Ele já tem um arquivo lá para fazer direto dentro do Classroom e fazer a entrega direto daquele mesmo arquivo ali no Classroom com as respostas de vocês. Quem tem dificuldade de editar o arquivo diretamente dentro do Classroom ali, pode fazer o arquivo externo e anexar dentro do Classroom, porque tem a opção lá adicionar arquivo também, né? Você consegue trazer um arquivo de fora. Ah, eu fiz o meu no Word, eu fiz o meu em PDF, não consegui editar lá naquele arquivo do Classroom. Não tem problema, né? Fez externo,
só vai adicionar o arquivo lá e clicar igualmente em entregar, né? Todo mundo precisa clicar em entregar lá para eu poder receber o arquivo e conseguir abrir ele, né? Fazer a correção e depois devolver com nota para vocês, tá? Então, estou esperando receber aí até o sábado, né? E no final de semana eu vou fazer todas as correções e já devolver com nota para vocês, tá? E aí lá no dia 19/5, quarta-feira que vem, vocês vão ter a prova final, cai todo o conteúdo, né? Da disciplina, da aula 1 até a aula 8. Então, as 10 questões vão versar, né? Vão tratar desse conteúdo que a gente teve na disciplina. São 10 questões. Mas, para ter acesso à prova, vocês precisam de um código, né? Então, esse código vai ser fornecido para vocês nesse dia, 19/5, no mural do Classroom. Então, nesse dia, 19/5, às 19 horas, vocês acessam o Classroom, leem as instruções de prova, copiam um código e vão lá para o Moodle. Acessa o Moodle, a disciplina de comportamento. Abaixo lá da semana 1, 2, 3 e 4, vai aparecer lá prova avaliativa final. Clica na prova avaliativa final, ela vai pedir o código, insiram o código, vai abrir as 10 questões. Ao fazer as 10 questões, no final, vocês clicam em salvar e enviar, e automaticamente já dá a nota de vocês, né? A média final é N1 mais N2 divididos por 2. Então, tem que dar média mínima 6, tá? Como a média mínima é 6, se ficar abaixo de 6, reprovaria. No entanto, vocês têm ainda a chance, né, de fazer a avaliativa de substituição. Espero que ninguém chegue lá, que ninguém precise fazer a substituição. Desejo que todos, né, sejam aprovados já por média logo de cara. Mas, se precisar, lá no dia 5 de junho, né, 5/6, quem ficar abaixo da média 6, acessa o Moodle, a disciplina de comportamento. Abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 da avaliativa final, vai aparecer, para quem ficou abaixo da média, a prova de substituição. Nessa não tem código, clica, vai abrir as 10 questões, faz as 10 questões, envia, e aí essa nota da substituição substitui a menor nota entre as duas, né, da N1 e N2, a que ficou menor, vai ser substituída pela nota de substituição. Somente para quem ficar abaixo da média. Tá? Quem ficou abaixo da média, não faz substituição, tá? Pode falar. A Bruna Ferreira colocou no chat que ela mandou por link. Tem algum problema? Link? Tem que anexar um arquivo, né? O link é um problema. Daqui a pouco o link não funciona, não dá para abrir, né? Então, o ideal é anexar um arquivo, né? Se já tem um arquivo, é só anexar ele lá, certo? É o mais prático e ideal, tá? O link daqui a pouco pode dar algum problema, certo? Consegue fazer o anexo do arquivo, Bruna? Oi, eu tentei fazer, mas de tarde, só que eu não consegui enviar. Daí deu ali para mim compartilhar, né, o arquivo, daí eu enviei por link, daí. Tu anexa o arquivo, tem um É que não, em cima do quadradinho da entrega tem o quadradinho lá de adicionar arquivo. Sim, eu tentei fazer isso também, só que daí quando eu abro, não acha nas minhas pastas o arquivo do meu trabalho. Eu tentei, procurei, ele não achei. Daí eu tentei, aí eu entrei no trabalho e tem a opção de compartilhar. Daí eu enviou um link, daí foi o que eu consegui fazer, mas eu vou tentar de novo enviar por arquivo daí, tá? Sim. Isso se tu fez o arquivo de forma externa, porque se tu entrou ali no Classroom e abriu o arquivo do trabalho que está ali e digitou as tuas respostas ali, aí tu não precisa anexar nenhum arquivo, nem compartilhar nenhum link, né? Tu só fecha o trabalho e vai lá em ver atividade e clica em entregar. Aí vai fazer o envio direto daquele arquivo ali, do teu arquivo. Entendi. Dentro do sistema. Tá, Bruna? Tá bom. Certo, obrigado. O Marcelo perguntou se o arquivo dele chegou. Eu não faço essa conferência, tá, Marcelo? Aluno por aluno, assim, depois lá no dia 15 eu vou fazer, dia 15, dia 16 eu vou fazer a correção de todos que entregaram, né? A conferência da entrega vocês conseguem ver quando vocês clicam, né, do botão de entregar. Se vocês clicaram no botão de entregar e o arquivo ali mudou de status, né, de atribuído para entregue, ou para devolvido, né, significa que vocês entregaram, tá? Enquanto continuar atribuído, não foi feita a entrega. Então, vocês mesmos conseguem fazer essa verificação. Dá uma olhadinha, Marcelo. Se o arquivo já aparece lá como devolvido e entregue.
tá? Ô, professor, Sim, pode falar. é que eu perguntei no caso, né? Por causa que quando eu enviei, né, apareceu do lado do que o senhor postou lá e entregue, né? Aí, tipo, se eu queria saber, porque se desse erro, né, eu enviava de novo. Não, tranquilo, já apareceu entregue para ti, Marcelo. O envio foi feito, tá? Tá. Muito obrigado, hein, professor? Certo, valeu, obrigado. Muito bem, gente. Sobre aqui o processo avaliativo, tá tranquilo para vocês? Podemos dar início ao nosso conteúdo? Como é que tá, gente? Bem tranquilo, senhor. Tranquilo? Legal. Muito bem. Tranquilo. Legal, legal. Essa disciplina, ela é tranquila, né? É uma disciplina de comportamento organizacional, está dentro do contexto da gestão de pessoas, né? Dentro da área do eixo de gestão de negócios, e é importante para todos os cursos, né, do eixo de gestão de negócios. Uma disciplina mais teórica, né, mais tranquila de trabalhar. Os desafios depois vêm, né, em outras disciplinas que tem cálculo, o pessoal que é mais de humanas não gosta tanto do cálculo, né? Essas aqui vem um pouquinho mais de desafio. Essa é bem mais tranquila, né? Acredito e espero, né, que ninguém, realmente ninguém, né, faça substituição. Vamos fazer esse combinado, gente? Eu combino com vocês combinam comigo, e aí vocês estudam, e aí chega na prova lá, vai dar tudo certo, né? Ninguém vai precisar fazer substituição, tá? Mas tem que estudar, hein? Esse é o problema. Eu senti uma risadinha do senhor nesse tem que estudar. Tu viu, né? Tu viu? Eu senti, olha. Aquele hashtag fica a dica, né? Prepara, gurizada. Vai ser, ó. Já era. Dia 19 aí, ó. Acabou. Tem que ser, né, gente? Lateral bom é aquele que cruza com as duas pernas, né? E aí, professor, mas aí que eu percebi, tem que ficar muito ligado na leitura também, né? Exatamente. Porque tem umas que confunde um pouquinho, que eu reparei bem. Eu Sim, dancei em sim. duas nas atividades avaliativas, dancei em duas. E falava quase a mesma coisa. O grande detalhe dessas disciplinas que são basicamente teóricas é a atenção à leitura, né? Porque os detalhes ali que vão fazer a diferença, né? Uma condicionante diferente, né? Dentro, no meio da frase ali, mudando o sentido, né? Já torna aquela alternativa era para ser válida e inválida, correta e incorreta. Então, essa leitura ela é muito importante, né? Boa dica aí do Marcelo. A Rosângela colocou ali que estamos trabalhando pelo 10. É isso aí, né? Vamos continuar na busca, né? Eu tô pela média. É isso aí. E nesse modelo online até tem uma facilidade, pelo menos eu considero que seja uma facilidade, aí, claro, depende de cada um, né, da visão de cada um. Na hora de fazer as atividades avaliativas da N1, na hora de fazer o trabalho, na hora de fazer a prova, e até mesmo a substituição, se fosse o caso, vocês têm um acesso mais facilitado aos materiais de vocês, né? Vocês estão no computador, estão no seu, vocês têm acesso ao arquivo, né, da apostila, ao arquivo dos slides, das aulas. Então, te facilita bastante, né? O processo da prova acaba sendo mais um processo de pesquisa, né, em que vocês vão estudar ou confirmar aquilo que vocês já estudaram, né? Então, eu estudei, eu sei onde procurar as respostas, né? Agora, se eu não estudar, o que vai acontecer? Eu vou olhar a questão e eu não sei nem onde é que está na apostila. Aí é um grande problema, porque aí a gente vai levar um tempo enorme procurando porque a gente não estudou, né? Então, estudar ajuda a saber, está nesse trecho, está nessa parte, a gente encontra com mais facilidade, e a tendência de sucesso, né, aí é muito grande. Meu desejo, confesso para vocês, meu desejo é pegar uma turma que todo mundo tire 10. A turma de vocês tem 51 alunos. Então seria assim uma grande felicidade, né? Chegar no final lá, todo mundo na prova final, os 51 alunos todos com 10. É a minha torcida, a minha esperança, né? Eu vou estar em preces por vocês. A gente tem que fazer um desfile de escola de samba, se todo mundo tirar 10. Nossa Senhora! Ou sobre uma dúvida que eu tenho, como funciona a avaliação presencial? A avaliação presencial, um pouquinho diferente, claro, né, dessa situação que a gente se encontra, também são 10 questões, né, é uma prova
objetiva, tá? Eventualmente, ela tem 8 objetivas, 2 dissertativas, ou as 10 objetivas. Mas aí, né, sem consulta, né, de uma forma mais clássica, diria assim, né, sem ter a consulta aos materiais de vocês, tá? Com exceção de algumas disciplinas que tem cálculo, e aí vocês têm lá tabelas para consultar. Por exemplo, quem vai fazer administração, lá no segundo ciclo tem a disciplina de matemática financeira, aí tem lá umas tabelas para olhar percentuais lá, né, das modalidades de financiamento. Aí tem as tabelas para olhar as fórmulas, né? A administração financeira também tem uma apostila de fórmulas que pode usar na prova, tá? Então tem algumas situações, algumas disciplinas que tem consulta materiais, assim, que pode usar no dia da prova, né? Pode usar calculadora, enfim, né? Mas aí não tem esse acesso, né? Não pode chegar lá na aula com a apostila toda, né, para consulta, enfim, um pouquinho diferente o processo. Certo? E aquela colinha na mão, não pode? Aí, né, só o professor não pode ver, né? Tem que ser na camufla, como vocês falam, né? Aquelas coisas mais antigas, assim, o pessoal escrevia na classe da frente, né? O pessoal escreve na sola do sapato, põe uma folhinha, escreve no pulso, né? Sempre tem uns jeitos, né? Dentro do estojo, na tampa da calculadora, isso aí tudo a gente já conhece. Né? Os professores já sabem de tudo isso aí, que os professores já foram alunos, né? Você não pode esquecer disso. E Janaína levantou a mão, pode falar, Janaína. Eu tinha um professor no segundo grau que ele disse que respeitava os alunos que faziam a cola, que pelo menos esses aí estudavam. Não davam a desculpa, eu não sei nem de onde tirar. Eles estudavam, faziam uma cola. Sim, faziam um resumo ali, né? Sim, Pelo menos para colar tinha que fazer um resumo, tinha que ler o conteúdo, né? Sim, exatamente. Por isso que ele dizia que ele tinha consideração por alunos assim. Era muito e às vezes é uma ilusão, né? Porque faz aquele resumo, aquela cola tem aquele trabalho todo, aí chega na prova, lembra de tudo, né? Nem precisa usar a cola. É mais um apoio psicológico do que qualquer outra coisa, às vezes, né? Uhum. Legal, é isso aí mesmo, Janine. O Marcelo colocou aí, professor, tem uma pergunta em relação ao curso. Assim, se caso a pessoa depois quiser fazer graduação na faculdade, no curso podem ser colocadas para poder eliminar alguns estudos da faculdade. Aí tem que dar uma conversada com a escola, talvez tenha, né? Aproveitamento de alguma disciplina, alguma coisa. Aí tem que dar uma conversadinha com a escola, Marcelo. Mas acredito que deva ter uma possibilidade de conversa em relação a isso, tá? Não consigo te adiantar nada, porque né, não é o meu trabalho nessa parte comercial aí. Aí tem que entrar em contato com a escola, o pessoal do comercial consegue te atender com mais clareza em relação ao que dá para aproveitar, enfim. Tá, Marcelo? Muito bem, gente. Então, nosso conteúdo de hoje, né, a gente vai tratar da questão dos conflitos e a administração dos conflitos. Em aulas anteriores, a gente viu liderança, os estilos de liderança, os tipos de líder. A gente viu a diferença entre grupo e equipe, a importância de construir as equipes, né? A gente viu também os processos de motivação, os diferentes autores ali, e né, os elementos que cada autor trouxe, né, em relação à motivação, à teoria das necessidades, enfim. E já lá desde o início da disciplina a gente viu as pessoas como elemento mais importante, porque o resultado vem das pessoas dentro do processo organizacional. Independente da organização, o resultado sempre vem das pessoas. Bom, nesse contexto, né, de convívio das pessoas, né, a importância da comunicação entre os indivíduos, o aspecto da liderança, do clima, da cultura organizacional, os elementos de motivação e os diferentes objetivos e interesses em jogo, é claro que vão existir situações e momentos de conflito dentro desses grupos, dentro das equipes. Né? E esse conflito ele pode ser visto de uma forma positiva ou negativa, né? Ele pode ser utilizado, né, para movimentar essa equipe em direção aos objetivos, em direção a um desenvolvimento, né, ou não, vai depender da habilidade de gestão do líder, da própria organização, e também da maturidade do próprio grupo ou equipe, né, em que se trabalham esses conflitos, tá?
Então, quando se fala aqui do profissional estratégico, né, a gente não está falando somente de nível estratégico, né? O profissional estratégico ele pode estar em qualquer nível organizacional, em qualquer área, em qualquer departamento, né? Então, o profissional estratégico aqui é aquele que sabe lidar com os conflitos e mediar as situações de conflito no dia a dia. Então, em qualquer situação, em qualquer posição organizacional, o ideal, né, é desenvolver as pessoas, né, para que sejam profissionais estratégicos, ou seja, saibam lidar com os conflitos, né, e mediar esses conflitos que acontecem. Os conflitos, é claro, não acontecem só no ambiente interno, né? Existe uma relação também externa da organização, né? Através dos fornecedores, por exemplo, existe uma relação, né, do meio interno com o meio externo, então existem ali contendas e conflitos que podem surgir em relação aos diferentes interesses em jogo, e claro, né, conflitos dessa organização, prestadora de serviço ou produtora de algum produto, bem, né, ou né, comercializante de algum produto, com os seus clientes, né, porque ali também há interesses de parte a parte, e esses interesses podem ser conflitantes em algum momento, gerando conflitos. Mas o conflito em si, né, ele não tem um sinal. Né, o que seria o sinal do conflito? O conflito é positivo? O conflito é negativo? Depende. Depende do que se faz com ele. Tá? E isso está dentro da gestão de conflitos. Tá? Alguns potencializadores dos conflitos que podem gerar o conflito. Embora a gente saiba que o conflito ele não necessariamente é positivo ou negativo, né, ele pode vir a ser negativo, se não soubesse se trabalhar com ele. Então, o ideal é que identificar os possíveis potencializadores, a gente possa evitar a existência do conflito, para que não exista essa necessidade de uma gestão ativa convertendo um possível conflito em algo positivo ou motivador. É menos trabalhoso, né, lidar com os conflitos. Então, a gente precisa conhecer os potencializadores na medida de tentar evitá-los. Tá? Metas exageradas. Né? Metas exageradas são aquelas inalcançáveis, né? Aquelas metas que são colocadas e que, né, para ter um determinado, por exemplo, premiação por produtividade, por nível de vendas ou comissões, tem que atingir as metas. E as metas são inalcançáveis. Isso gera conflito, né? Desestimulando, né, mesmo que seja um conflito interno, né, desestimulando o próprio indivíduo. Né? Então, gera um conflito interno, aquele conflito, bom, se eu tiver bom desempenho, esse desempenho será reconhecido, se for reconhecido, né, eu vou receber aquilo que eu desejo, lá da teoria das motivações, né? Então, a meta exagerada causa esse problema, um conflito interno, pode, né, refletir num conflito dentro do grupo, dentro de uma equipe, né, que começa, né, a interagir e a comunicação informal acontece dentro dos grupos, né, não vale a pena correr atrás das metas, porque as metas são inatingíveis. Então, metas exageradas acabam gerando conflitos dentro dos grupos e em relação aos indivíduos. A liderança ditatorial, né, a gente viu os tipos de liderança, né, então aquele líder autocrático é o líder ditatorial, né, aquele que, né, manda e quer que os outros obedeçam e não tem participação e interação com a equipe, né. Então, isso potencializa conflitos, porque como indivíduos, e a gente viu as políticas de motivação lá dos diferentes autores, precisa, né, de interação, as pessoas querem participar, as pessoas querem trazer soluções, as pessoas são inovadoras, querem ser valorizadas pelas suas ideias. Tá? Então, a liderança ditatorial leva a esses conflitos. A própria questão da motivação, né, não trabalhada vão gerar conflitos de ordem da cultura organizacional, do próprio clima organizacional, da forma como as pessoas se sentem no ambiente organizacional. Né? Então, a gente já viu, né? Tem uma parcela de motivação que depende do indivíduo, lá, componente interno, né? Automotivação, né? Aqueles elementos da formação, né? Da psique humana, né? Faz parte do quanto ele pode ser automotivado ou não, como linkar as situações, enfim. Mas tem uma boa parcela que depende da liderança, depende da organização, das políticas organizacionais, né? Então, a falta de motivação é potencializador de conflito e tem, sim, um aspecto de gestão direta da empresa para evitar, né, que ocorram esses elementos de falta de motivação. As reuniões improdutivas, né, é um grande elemento que pode gerar conflito. Né? As reuniões não podem ser, né, sem pauta, sem objetivo, sem clareza. Né?
tem que ser para buscar alguma coisa que traga reflexos positivos para a organização, para o grupo geral, ou para os grupos individuais, né, que vão refletir no grupo geral. Então, as reuniões produtivas são reuniões para debater metas que são inatingíveis, né, reuniões para discutir coisas que não podem ser decididas por aquele grupo, né, isso são reuniões improdutivas, né, tomar reunião para falar sobre algo que não se pode decidir, né, isso causa conflito e até mesmo desmotivação, né. Subjetividade nas avaliações, aquelas avaliações de feedback, né? Então, a gente inclusive viu que, né, uma das recomendações para dar feedback é ser claro, conciso e objetivo, né? Então, qualquer subjetividade no processo avaliativo vai gerar conflitos no indivíduo. E Viane, quer fazer uma pergunta? E Viane, não conseguiu ouvir muito bem a tua colocação. Eu vi que tu falou alguma coisa, mas não consegui entender, Viane. Não sei se tu queria fazer uma participação ou foi só um equívoco ali. Ah, tava com o microfone aberto. Tá, tranquilo. O Marcelo colocou no chat, o estado psicológico tem que estar bem em dia também. Reparei que envolve muito sobre isso. Com certeza, Marcelo. Tem uma parcela de motivação pessoal, né, que tem a sua influência aí nessa questão motivacional, né. Tranquilo, Viane. Escapuliu, né? Que nem diria, escapuliu ali. E a questão da sensação de injustiça, tá? Isso aí também é potencializador de conflitos, claro, né? Vocês devem lembrar lá da teoria da Stacey Adams, da teoria da equidade, né? Que uma injustiça cometida contra outrem, ou contra si mesmo, ou contra um grupo, né? Vai gerar essa sensação de injustiça e de desequilíbrio dentro do grupo, né? Isso aí a gente viu lá na teoria da Stacey Adams. Então, qualquer sensação de injustiça deve ser trabalhada ou evitada, né? Deve-se tomar as medidas necessárias para que não ocorra essa sensação de injustiça, tá? Bom, a gente viu que o conflito ele não tem um sinal por si mesmo, né? Depende de como ele vai ser trabalhado. Ele vai ter um sinal positivo ou um sinal negativo, tá? Então, o que vai sinalizar se ele é positivo ou negativo? A forma, né, de gestão, tá? Então, os conflitos são positivos quando de alguma forma, né, ele é utilizado pela gestão, pela administração, pela liderança ou pelo próprio grupo, né, como uma forma de verificação, de indicar ou de ver que existe algo a ser melhorado, tratado. Já por esse elemento, a gente percebe que, em geral, isso num grupo não daria muito certo, mas numa equipe, sim. Porque tem aquelas diferenças, né, entre grupo e equipe. É o grau de maturidade, né? Então, numa equipe, diante de um problema, essa equipe, pela afinidade, né, pela busca comum de objetivos, né, por ter já evoluído, né, nas parcerias, né, na afinidade, na solidariedade, né, e no apoio mútuo, quando acontece um problema, esse problema acaba indicando para essa equipe que ela precisa estar junto, tratar o problema e resolvê-lo, evoluir a partir, né, do conflito encontrado. O que, em geral, quando a gente tem um grupo e ele é disperso, não tem essas conexões, não tem essa evolução de grupo para a equipe, né, já se torna mais difícil de acontecer. Não impossível, mas mais difícil, né? Então, nesse aspecto, pode ser positivo, proporcionando mais entrelaçamento, né, de relações dentro do próprio grupo, que em conjunto busca a solução. Além, é claro, do crescimento do grupo em si, né, ele pode causar aí crescimento individual. Diante dos conflitos, das dificuldades, os indivíduos tendem, principalmente dentro de equipes, né, tendem a crescer. Ou seja, buscar soluções, né, são instigados, né, a pensar em propostas de solução, em inovação, vão ser mais criativos, buscando um caminho, né, para resolver aquele problema, sair daquela situação, tá? Então, provoca crescimento individual, não só organizacional. E, claro, né, pode ser um catalisador para o atingimento das metas. Em que sentido, né? Uma dificuldade, uma contenda, né, um conflito em relação à relação interna com um elemento externo. Clientes, por exemplo, né? A gente tem um conflito, uma relação, né, dos clientes frente a um problema organizacional.
pode ser motivador, né? A equipe enxerga aquilo como uma possibilidade de resolver um problema, né? E melhorar essa relação com os clientes, atingindo as melhores metas de vendas, né? Então, daqui a pouco, né, uma empresa que não consegue verificar e tratar isso dessa forma, né, esse conflito com o meio externo vai perdurar, às vezes por meses, né? E impactando a capacidade dessa empresa em converter, né, dessa relação, né, uma maior margem de lucro, uma maior margem de vendas, por exemplo. Tá? O Marcelo colocou aí no chat, criticar, ele entra como motivadora ou desmotivadora? Depende da crítica, tá, Marcelo? Assim como o conflito, a crítica não tem um sinal. Quem dá um sinal para ela são as pessoas, né? Então, a crítica pode ser uma crítica positiva ou uma crítica negativa. Uma crítica construtiva ou uma crítica destrutiva. Então, a crítica em si, ela não carrega um sinal, né, enquanto conceito. Nós, seres humanos, é que nas nossas relações, transformamos ela em algo positivo ou negativo. Tá? Então, a crítica ela pode ser desmotivadora se ela for pejorativa, né? Se ela for negativa, se ela não buscar ser assertiva, ela será uma crítica negativa e, portanto, desmotivadora. Tá, Marcelo? A crítica positiva não é só aquela crítica que elogia, enfim, né? Não é nesse sentido, né? A crítica pode ser algo que identifica um problema, uma falha, mas que busca em conjunto a solução, né? Então, posso fazer uma crítica do tipo, olha, isso aqui está incorreto, está errado, né? Isso aqui não traz o melhor resultado, mas a gente está aqui junto para resolver esse problema juntos. Vamos crescer junto, vamos sentar, vamos conversar, vamos reunir a equipe e a gente vai buscar soluções para isso. Isso é uma crítica positiva e que gera, né, talvez de um conflito existente ali, algo, né, a melhorar, mas ele tem essa maturidade que deve existir dentro do grupo, é claro, né? Então, quando o grupo não é maduro, né, quando ele não tem essa inteligência emocional, a tendência é que a crítica ou mesmo o conflito se torne algo negativo, né, em qualquer grupo, tá? Qualquer grupo humano, não só o grupo organizacional, e isso é um fato, né? Esse nível de maturidade, né, não só intelectual, né, em nível de conhecimento, mas o nível de desenvolvimento realmente emocional mesmo, né, inteligência emocional, que leva esse grupo a conseguir sair, né, transformar aquela velha frase, né, fazer do limão a limonada, é saber fazer de algo que aparentemente, né, é pouco, insuficiente, né, algo maior e melhor, né. Então aí o conflito pode ser positivo, a crítica pode ser positiva, tá? Isso, Marcelo. Tranquilo. Bom, conflito também pode ser positivo, né, enquanto um elemento de socialização, porque, claro, na perspectiva de que a gente está tratando de uma equipe, né, e que essa equipe vai buscar em conjunto as soluções, vai haver ali envolvimento, vai haver ali socialização, vai haver troca, né, vai haver, no fim das contas, crescimento entre os indivíduos, né, que vão trazer mais afinidade, né, vão ser mais solidários uns com os outros, né, vão trazer ideias, enfim, para resolver os problemas. Então, para isso, precisa socializar, trocar, conversar, comunicar, né, isso vai causar, então, socialização. Então, isso é um aspecto positivo do conflito, guardadas, né, as proporções, né, em relação a uma equipe que esteja propícia a isso, né, que tenha maturidade para isso, tá? Também proporciona a própria questão da união da equipe, por via de consequência dos raciocínios que a gente estava fazendo, né? Então provoca a união da equipe, a aproximação entre as pessoas, né? Para buscar resolverem os problemas em conjunto. Então, isso é uma grande diferença, inclusive, de grupo para equipe, né? A equipe busca resolver os problemas em conjunto, em grupo, né? É a soma de todas as partes que faz, né, a potência total do grupo. Grupo mesmo, né? Muitas pessoas têm ideias, cada um tenta fazer alguma coisa para resolver, mas não há uma coordenação, uma ordenação, uma união entre os elementos, né? Cada um talvez busque as suas ideias, resolver da sua forma, né? Então, é aquela história, né? Quando a gente está formando um grupo, e esses elementos desse grupo ainda não têm, né, interação social, não se conhecem,
não criaram laços de afetividade, de amizade, de companheirismo, de solidariedade, né, é como se fosse aquele quebra-cabeça, né, que está dentro da caixa. As peças estão dispersas ali, não faz sentido, né, está tudo misturado. Né. Agora a equipe não, né, a equipe já é o quebra-cabeça montado. Né, todas as peças se encaixam, né, o problema é resolvido, surge a imagem do quebra-cabeça, né, ou seja, surge a solução. Tá? Tem uma grande diferença aí. E claro, né, o conflito é positivo quando daquilo que é produzido, né, que é resultante do bom trabalho dos grupos, das pessoas, das equipes, resultar em benefícios para aquela organização, para aquele grupo organizacional. Evidentemente, como a gente falou antes, né, como o conflito ele, em si mesmo ele não carrega um sinal nem positivo nem negativo, depende do grupo, depende da equipe, depende das pessoas, depende da gestão, haverão situações de conflitos, né, que serão negativos. Né. Então, quando ele é assim negativo, né, em virtude de uma pouca evolução ou desenvolvimento, né, daquele grupo que ainda não se tornou equipe, não há aqueles laços, aquela interação, tá? Quando não há aquela maturidade emocional suficiente para compreender, né, a importância de todos e a participação de todos para resolver o problema, não há aquela união, então passa a se ter um conflito negativo. Tá? O que causa o conflito negativo, né, ou qual é o impacto dele? Né? Então, o conflito negativo vai causar uma tensão no grupo, uma tensão nas pessoas, tá? Que pode gerar aí danos tanto físicos quanto mentais. Claro que no ambiente organizacional, né, a gente tem aqueles efeitos negativos de ordem psicológica, de ordem mental, né, relacionados à motivação, depressão e outras coisas que podem surgir. Os danos físicos, né, em termos organizacionais, né, são muito, né, incipientes ou quase que inexistentes, né? Mas no conflito social, né, a tensão leva a danos físicos. Né? Por exemplo, guerras, né? Guerra mundial, guerra civil, isso é conflito. Tá? Chega um ponto de tensão entre as partes que há uma agressão física mesmo. Tá? Jogo de futebol, né? Já que a gente teve um colega com uma bandeirinha aí, né? Grenal, o pessoal não quase se mata às vezes. Então, não fala de Grenal, só. Exatamente, né? Mas a gente pegar, assim, situações de tensão entre dois grupos, como acontece às vezes no esporte, se essa tensão for excessiva, né, se não houver controle, haverá dano físico entre as partes. Né? Então, sim, a tensão excessiva ela é danosa, né, e reflete, né, um aspecto negativo dos conflitos, ou seja, aquilo não está sendo tratado, está só crescendo a agressão entre as partes. Né? Ninguém chega ali e diz, ó, para, não é assim. Né? Se não tiver, né, um mediador, né, o pessoal vai começar a jogar bandeira, jogar garrafa, né, parte do alambrado do estádio, um no outro, né, e dá aquelas confusões enormes. Então tem que ter, né, um mediador para aquilo ali. Tá? A mesma coisa se reflete dentro do campo, já que a gente está usando o exemplo do futebol. Tem ali duas equipes e tem um mediador. O mediador é o árbitro. Então, tem diferenças entre as duas partes, óbvias, né? Cada um está defendendo os seus objetivos, né? Mas se não houver um mediador, né, vai chegar ao ponto em que, né, a tensão entre as partes é tanta, né, que haverá conflito físico. E mesmo com o mediador, às vezes há, né? Às vezes o próprio mediador é agredido pelas partes, né? Isso é um reflexo do conflito, um reflexo negativo, claro, né? Pode Quando falar. nós tem problema de vestiário também. Exatamente. Das próprias equipes. Nossa. Isso. Isso é o maior Às exemplo de vezes já conflito briguei no negativo entre vestiário. grupos, né? É no estádio, na arquibancada, é dentro do campo, e às vezes na hora que estão indo embora para casa, já até acabou o jogo, já, né? Não, E quando vai começar, o jogo já começa. Já. Exatamente. Não né? vai entrar no estádio ali, o negócio pega fogo também. Isso. Então, é um exemplo claro, né? Bem óbvio, bem claro para todo mundo, isso é comum, né? A gente vê isso constantemente. Mas guardadas as devidas proporções,
no ambiente organizacional ou em ambientes mais controlados, não é que não vão existir esses conflitos negativos, né? Eles podem existir, podem estar acontecendo, né? Mas não são físicos, né? São, às vezes, muitas vezes, de ordem mental, em função da tensão excessiva, tá? Ambientes improdutivos, causado por conflito, né, de ordem negativa, que causam desmotivação, incerteza. Então, conflito é negativo nesse sentido, quando causar essas situações. Ou seja, o grupo não consegue interagir, o grupo não consegue parar, né, e se organizar para pensar em soluções, né, em caminhar junto, em se unir. Bom, como cada um está tentando resolver da sua forma e sozinho ninguém resolve nada, né, porque depende dos outros, né, começa a ter desmotivações, incerteza, a gente não sabe se vai conseguir sair daquela situação. Tá? Isso serve para dentro do grupo organizacional, serve para né, para uma cidade, para um estado, para um país. Né? Se a gente se une em busca de um objetivo maior, né, a tendência é que os resultados tendam a ser positivos. Então, se a gente tenha valores em comum, né, objetivos em comum, e trabalha esses elementos juntos, o conflito é positivo. Então, a gente tem uma crise. O que a gente vai fazer com essa crise? O conjunto dos indivíduos que compõem, né, aquele grupo vão buscar essa solução. Se buscam juntos, se trabalham juntos, né, aquilo leva uma motivação, né? Cada etapa, cada situação vencida, né, leva uma motivação. Mas o contrário é verdadeiro, como a gente está vendo, né? Então, vai causar desmotivação, incerteza, se não há esse equilíbrio, né? E, claro, o conflito é negativo quando ele desvia a atenção dos reais objetivos. Então, se a gente enfrenta um conflito, enxerga esse conflito como uma possibilidade, né, de, ao resolvê-lo, atingir os nossos objetivos, ele é positivo. Mas se a gente desvia a atenção do objetivo e foca no conflito, né, então cada um quer ter razão, cada um quer, né, ter a sua ideia, ninguém cede, então a gente está desviando a atenção do objetivo e está focando no conflito. Então, o importante é o conflito, o importante é debater, o importante é brigar, é cada um defender a sua ideia. Bom, a gente está desviando a atenção do objetivo, a gente está se alimentando do conflito. E não o contrário. Então, a gente enxergar o conflito como uma forma de buscar resultados e atingir os nossos objetivos enquanto grupo. Tá? Então, o conflito é negativo nesse aspecto. Então, a palavra em si, conflito, ela não tem sinal. Depende da ação humana, de como a gente vai agir, como a gente vai lidar com as situações, enquanto indivíduo e enquanto grupo. Tá? Mesma situação, no exemplo que o colega trouxe antes em relação à crítica. Né? É uma outra palavrinha mágica aí que também não tem sinal. Né? Quem dá o sinal para ela é o nosso comportamento, a forma como a gente lida com a crítica, a forma como a gente faz a crítica ou recebe ela. Tá? Conflitos são negativos também quando, né, impactam a produtividade. E esse prolongamento do conflito sem solução, né, é que leva a essa perda de produtividade. Então, um reflexo imediato da não solução dos conflitos. Né? Então, quando a gente vê o conflito e busca a solução dele, a gente está agindo positivamente. Né? Obviamente, a gente vai ter a manutenção da produtividade ou até o aumento da produtividade, a partir do momento que a gente resolveu um problema, resolveu um conflito. Mas quando ele se prolonga e a gente não resolve o conflito, pelo menos a curto e médio prazo, né, no longo prazo, vai gerar perda de produtividade. Por desmotivação, né, pela existência do problema sem solução, né, isso vai ocupar as pessoas e a não gerar, então, a solução impactando essa produtividade. E não pensando só em produtividade como uma empresa, uma indústria que produz peças, né, ou produz. Uma produtividade pode ser numa área de vendas, de marketing, uma empresa de serviços, né, também vai impactar a produtividade, né. Uma pessoa que trabalha no telemarketing, né, e está lá, né, tem conflitos naquele grupo, ou uma situação terceira lá de conflito que não se resolve, não tem solução já faz tempo, né. Isso vai gerando desmotivação. Então, a pessoa que trabalha com telemarketing,
também tem a produtividade dela, né, de atender os clientes, enfim, né, a qualidade do atendimento, o número de clientes que atende, o número de conversão que faz, né, se é de vendas, né, ou se é de cobrança, enfim, o que for. Isso vai gerar perda de produtividade. Psicologicamente, a pessoa é afetada, né? E também o conflito é negativo quando, claro, né, causar desperdício de tempo e esforços, tá? Então, quando não há soluções, né, e isso se prolonga, o esforço se esvai também, né? Certo, gente? Perguntas, dúvidas, como é que tá para vocês até agora, essa questão dos conflitos aí, como algo positivo ou negativo? A Janaína colocou tranquila no chat. Legal, Janaína. Ô, Eduardo, professor, tudo boa. Pode falar. a minha dúvida é que, algo que eu já presenciei quando eu trabalhava, é que, e quando o conflito é pessoal e ele envolve também no profissional? Começa pessoal e depois se reflete no profissional, né? Isso. Tá. E geralmente o conflito pessoal, né? Ele é o tipo mais difícil de se resolver, né? Porque são duas pessoas ou mais, né? Que têm problemas que estão lá dentro delas, né, e refletem no outro. Então, tem duas pessoas ou mais refletindo na outra pessoa as suas angústias, né, os seus medos, né, a sua raiva, a sua, enfim, né, seu desequilíbrio em relação àquela relação. E por que a gente vê, né, esse conflito com relação ao outro, né, e esse desequilíbrio todo interior, esse reflexo no outro, né? Porque na verdade nós somos, né, moldados como um elemento social desde milênios e milênios atrás, né? Desde o primitivismo, desde que a gente morava nas cavernas, né? A gente só teve sucesso no nosso processo evolutivo há milhões e milhões de anos, porque a gente passou a conviver em conjunto. A gente passou a se apoiar mutuamente para lidar com as intempéries, com as dificuldades, né, do ambiente que era extremamente agressivo, né? Então, a espécie, para sobreviver, teve que se unir. Então, isso é tão importante para nós, tão profundamente importante, né? Está lá no nosso DNA, que uma situação pessoal com outra pessoa causa tudo isso que a gente falou. Desânimo, desmotivação, causa uma raiva, uma sensação de desequilíbrio interior. Porque isso vai contra, né, a nossa existência, a nossa vida. A gente precisa uns dos outros para viver. E aí a gente gera esse conflito que é pessoal, né? Mas que, na verdade, é um desequilíbrio existente entre uma harmonia que foi quebrada entre duas pessoas ou mais pessoas. Porque aquela harmonia nos faz falta. Na verdade, né, o conflito pessoal é a falta do outro dentro de nós mesmos. Entendem? Tem uma complexidade que é de construção histórica aí, né? Multimilenar. A gente precisa do outro. Então, quando a gente está em desequilíbrio com alguém, aquilo nos traz uma série de questões internas. Angústia, medo, sofrimento, né? A gente precisa do outro. É natural, né? É vital que a gente esteja bem com os outros, né? E esse, eu digo, o mais difícil de resolver, porque aí o indivíduo tem que fazer esse esforço interno, né, de reconhecer que, né, eu preciso do outro, e o outro também precisa reconhecer que precisa de mim. E é difícil, né? É um aspecto mais difícil. E igualmente precisa, a depender do nível do conflito e das mágoas existentes, de um mediador. Tá? No ambiente organizacional, quem é esse mediador, né? Geralmente é o líder, né? Pode ser uma figura lá do departamento pessoal, né? Lá do núcleo de treinamento e desenvolvimento, e às vezes precisa, não é só entre dois indivíduos, às vezes é entre vários indivíduos dentro do mesmo grupo, né? Aí precisa fazer um desenvolvimento do grupo, né? E às vezes temos que buscar, inclusive, consultorias internas e um suporte maior para isso, né? Isso nos leva, né, a entender a importância das organizações na realidade humana,
né? A gente passa muito tempo dentro das empresas, né? E como a gente aprende e cresce e evolui dentro desses ambientes, né? Lidando com esses conflitos, tanto internos quanto externos, né? E a gente só vai evoluir, só vai crescer enquanto pessoa, enquanto indivíduo, né? Quando a gente olha para dentro e consegue resolver essas coisas, né? E a gente começa a enxergar no outro, né? Alguém importante, né? Então, de fato, tá? Todo qualquer desequilíbrio que a gente encontra em relação a um conflito pessoal com alguém é a falta do outro dentro de nós. A gente precisa resolver isso, né? E claro, aí, né, tem questões mais profundas de ordem psicológica que vão na linha, né, da busca, né, do perdão, enfim, né, que precisa existir para resolver o conflito pessoal. Né? São essas palavras mesmo, é o perdão. Os indivíduos precisam se perdoar e se entender, né? Senão, esses reflexos, né, que acontecem na vida organizacional do conflito pessoal, eles vão gerar esses danos que a gente viu, falta de motivação, né, perda de produtividade, um adoecimento psicológico das pessoas no ambiente laboral. Né? O adoecimento psicológico vem dessa falta de conexão, da falta de estar junto, né, de se compreender, de ter essa união. Isso faz parte de nós, da nossa realidade, daquilo que a gente é. Né? Então, quando a gente diz assim, um grupo é um estágio anterior de uma equipe, porque um grupo ainda não tem essas conexões. Mas a gente vai chegar a ser equipe quando essas conexões existirem, né? A gente vai ter sucesso quando a gente tiver conexões positivas. Isso no grupo lá organizacional, num grupo de amigos, na família, que é um outro grupo social, né? Quando é que a gente tem felicidade dentro da família? Quando está todo mundo harmônico, né? Quando a família se dá bem e quando todos se compreendem, né, e se complementam nessa busca de objetivos comuns, né, tem um equilíbrio familiar, existe uma felicidade dentro daquela família. Quando é que a gente tem infelicidade no grupo familiar, por exemplo? É quando tem desarmonia entre um ou mais elementos dentro daquele grupo, e tem reflexos no grupo como um todo, né? E qualquer grupo social é assim. A gente precisa disso, a gente vive disso, é o nosso processo evolutivo comum natural. Tá? O não natural é esse conflito entre nós. Isso não é natural. É contranatural, é contraperceptivo, é contra a vida o conflito negativo, né? Esse que leva ao desentendimento, ao desequilíbrio. O natural para nós, a gente se sente bem quando a gente se sente bem com os outros. Isso é o natural. Né? Isso é o que leva ao crescimento, à evolução, ao progresso, né? Foi assim que a gente progrediu por todos esses milênios. E tenho certeza que é assim que a gente vai continuar progredindo. Qualquer coisa contrária a isso leva a momentos estanques na história em que a gente para de progredir. Né? Cruzadas, a gente parou de progredir. Ali a gente parou, ficamos em guerra, em conflito durante algum tempo. Mas a gente começou a evoluir de novo, acabou a guerra, união. Evoluímos mais um pouquinho. Aí vem mais um conflito, paramos de evoluir de novo. Porque o conflito não leva, conflito negativo, né? Esse em que não há harmonia e conexão entre as pessoas, ele leva a parada do processo de caminhada, né? Nas nossas conquistas coletivas ou individuais, né? Então isso é muito importante. O pessoal está levantando a mão, não sei quem levantou primeiro, vou pela sequência aqui, tá? Marcelo apareceu primeiro no topo ali, levantou a mão, Marcelo. Sim, então no caso vai do entendimento nosso com a decisão da outra pessoa, né? Sim, o conflito, esse entre as partes, conflito pessoal, precisa da solução nas duas partes, né? Os dois precisam se entender para que esse conflito passe a deixar de existir, né? Esse conflito pessoal. No Mas caso eu posso resolver ele dentro de mim, a princípio, e quebrar aquele ciclo vicioso, né, de desequilíbrio. Então, existe uma diferença entre ambas as partes, mas agora eu já fiz a minha parte, então aquilo já não me, né, desacerta psicologicamente mais, porque eu já me resolvi em relação àquilo, mas continuo esperando a outra parte. Então, embora eu já tenha me resolvido, eu sempre vou ficar com algo, né, na expectativa, esperando a outra parte também resolver, né? então, Porque aí há essa conexão de novo, né, Marcelo? no caso, então,
no caso, eu tenho a minha decisão, no caso, né? Aí, no caso, tem a do senhor. Tipo assim, colocasse um número na minha frente e junto com o senhor, de frente com o senhor. No Sim, caso, eu poderia, por exemplo, o 6. Eu poderia estar vendo o 6, só que a opinião do senhor, o senhor tá vendo o 9, né? Então, sim, tem que saber respeitar tanto a minha quanto a sua opinião, né? Do ângulo que o senhor exatamente. tá vendo. Tranquilo. Cada um vai ter seu tempo, né? É, Cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter a sua realidade, né? Cada um vai ter essa forma de ver. E esse é um aspecto bacana que tu traz, Marcelo. Realmente ter essa compreensão, né? De cada um tem uma forma também de ver as coisas, né? E isso ajuda muito, né? Isso chama tolerância, né? Que diminui muito, né? As diferenças pessoais e conflitos pessoais, né? Muitas vezes os conflitos pessoais vêm da intolerância, né? A gente não consegue, muitas vezes, entender a diferença. O outro é diferente de mim, sempre será assim, né? Ninguém é igual a ninguém em contexto nenhum, né? Nem interno nem externo. Então, quando a gente consegue compreender isso, a gente dá um passo muito grande, né, para que não haja essas diferenças pessoais ou conflitos pessoais, né? E agora eu sei que o outro é diferente de mim, eu entendo e aceito isso. Agora, quando eu não entendo, eu não aceito, né? Aí já tem um conflito, já começamos um conflito. É o Grenal acontecendo, ao vivo em cores, né? O João Mas, levantou a mão também, João. Um ponto, né, Sor, que algo que eu acho que gera um conflito ainda maior é quando existe um conflito e tu tenta fingir que esse conflito não existe, tenta deixar ele de lado, assim, tentando achar que de uma hora para outra tudo vai se ajeitar, assim, aquela situação estranha não vai mais acontecer. E isso é algo que no futuro é algo que gera algo maior, porque daí se vem à tona, tu começa a descarregar tudo isso que tu ia guardando com o passar do tempo, né? Exatamente, o conflito exige trabalho, né? Não tem outra forma, né? Seja o trabalho individual, o trabalho interno, né? O trabalho do grupo, né? Ou das partes envolvidas, vai exigir trabalho. Do contrário, qual é esse risco que tu falou, né? Começa a represar, né? E aí quando, né, a gente põe para fora, aí é grande o estrago, né? Mais ou menos como uma represa, né? Então, quando a água está baixa, né, a tensão sobre aquela represa é pequena, ela não vai romper. Mas a gente não vai lidando com a situação, não vai fazendo previsão, não vai entendendo o que está acontecendo. E aquela represa começa a aumentar o nível. E a pressão daquela água sobre a represa começa a aumentar também. E pode chegar um momento, né, que a pressão é tão grande que aquilo rompe. E o estrago é grande, né? Quando a represa rompe, né, ela vai arrastando tudo pelo caminho. Então são aquelas explosões, né, de raiva, né, de ódio, de rancor, né, em que a gente joga para fora aquilo que está sentindo. Essa nunca será a melhor forma, né, de trabalhar esse conflito interior. Então a gente tem que comunicar, tem que conversar com alguém, a gente tem que se aproximar de alguém que possa nos ajudar a lidar com esses conflitos também, né. Mas a gente não consegue lidar sozinho, né. A gente tem que ter esse outro elemento, esse terceiro elemento, né, que faz parte de nós, existe dentro de nós, mas nem sempre a gente acessa enquanto indivíduo, que é a humildade, né? A humildade de entender as minhas limitações, né, que eu não consigo resolver tudo, né, para não deixar essa coisa crescer, né, porque se eu não consigo resolver, é que nem a represa, começa a subir o nível. Mas se eu tenho esse aspecto, né, e consigo acessar essa humildade que já existe dentro de mim, e consigo buscar o auxílio, a ajuda, né, e conversar com alguém, né, é um escape, né, é um escape dessa represa, eu consigo começar a aliviar essas coisas, e consigo começar a resolver, né. A Janaína colocou ali, se permitir sentir, mas procurar colocar para fora de outra forma, de outra maneira. Exatamente, né, buscar a solução, né, a conversa, o diálogo, né, de alguma maneira. A Rita também tinha colocado uma mensagem antes ali. Cada indivíduo é um universo, é isso, né, Rita? Exatamente, né? Tem as realidades que se encontram, né? Cada um é um universo à parte, né? Muito bem, gente. Então, conflito, né? Ele tem esses dois aspectos, né? Mas quem vai dar o sinal para ele somos nós, né? Ele será positivo ou negativo, a depender da forma como a gente enfrenta, da forma como a gente lida com os conflitos, tá? Bom, a gente falou da importância do mediador, né? Então, todo conflito, né, vai precisar do mediador. Mesmo quando a gente tem um conflito
com os seus aspectos positivos mesmo, porque, né, para regular a situação e ela se manter positiva. Agora, se o conflito é negativo, precisa um mediador? Precisa também, né, para buscar converter aquilo que seja negativo em algo positivo. Então, o gestor tem esse papel, né, dentro dos grupos, que é buscar essa mediação, motivar as pessoas, buscar as pessoas a ou utilizar aquilo que já está sendo utilizado de forma positiva e manter, né, uma manutenção desses aspectos positivos, ou então buscar fazer evoluir, trazer à tona, né, a compreensão do grupo para essa busca positiva, tá? Marcelo colocou no chat ali, o que o João falou, é quase igual ao conflito com a mulher. É um exemplo clássico de conflito, né, Marcelo? Entre as partes, né? Também acontece bastante. Eu tava louco pra falar isso, mas tava com uma vergonha aqui, né? Ele falou ali. Mas é conflito, né? É conflito, é relação, professor, né? Então, Relação é conflito. E professor, quer aprender sobre o negócio de conflito, é só caçar uma mulher dentro de casa, pouca dentro de casa. Na hora você aprende. deu. Acabou. Acabou o sossego. Exige bastante compreensão entre as partes, da mesma forma, né? Então, é família, né? É a afetividade mais próxima que a gente tem, né? Enfim, e potencializa bastante, né? Viver sobre o mesmo teto, né? Ter as responsabilidades do dia a dia para dividir, né? Isso tudo gera compromisso e, por via de consequência, né? Responsabilidades que podem gerar conflitos, né? Quando a gente deixa de atender às necessidades da outra parte, né? Pôr a toalha no lugar, né? É aquela história, não custa nada, né? Mas gera conflito, porque, né? A expectativa é que, né, as partes se entendam e não sobrepesem, né, trabalhos uns para os outros, cada um fazendo a sua parte, não pesa para ninguém. Essa é a ideia, né? Então a gente tem o nosso trabalho e o trabalho do outro dentro de casa também, né? Então tu deixa a toalha fora do lugar, né, senhor? Aí gera briga, né? A gente tem que saber quem manda, em primeiro lugar, né? Então, quem manda dentro de casa? Todo mundo sabe. Quem manda, né? Já fui, não sei. É a mulher, né? A parte que nos cabe é a obediência. É. Ela tá vendo, o cara tá vendo vermelho, ela fala que é azul. Deu, acabou. Sem discussão. Viu? As meninas do grupo estão se manifestando ali. A Rosângela disse, é isso aí, né, Rosângela? Eu só digo sim, né? É. Aquela história, aproveita que tu tá de férias e pinta toda a casa. Sim, senhora, né? Obedece, né? Não tira nem férias, né? Vai trabalhar nas férias. Vamos lá. E claro, né, gente, tem a negociação para tudo, inclusive para isso, né? No ambiente organizacional, no ambiente social, no ambiente familiar, grupo de amigos, tem que existir um processo de negociação frente aos desafios que surgem, né? E a melhor negociação é que leva à vitória. A pior que leva ao fracasso. Quando é que acontece o fracasso? Quando as duas partes perdem ou uma das partes perde. A gente está falando de comportamento, é claro, né? Quando é que a gente tem uma negociação vitoriosa? Quando as duas partes ganham. Certo? Então, em relação, né, ao aspecto organizacional, a gente pode pensar no aspecto comercial de novo, né, da relação com o ambiente externo, com o cliente. Quando é que é uma boa negociação? Quando há ganho entre as duas partes. O cliente sai satisfeito, né, com o produto ou serviço prestado, né, e a organização tem o seu resultado, né, financeiro, enfim. Em relação a outro ambiente externo, o fornecedor, né, então a gente tem uma relação comercial com o nosso fornecedor, eles fornecem a matéria-prima que a gente usa para produzir. É uma relação positiva quando eu faço o meu fornecedor ter prejuízo, tentando tirar o máximo dele? Não é uma relação positiva, porque eu estou levando o meu fornecedor, né, a quebrar, a falência. Não é uma relação positiva. Eu quero que o meu fornecedor fique bem, né, que ele produza mais, com mais qualidade, permaneça no mercado e que tenha essa relação comigo, né, durante anos.
porque é dessa relação positiva que eu vou tirar, né, a melhor qualidade das matérias-primas, as negociações positivas que podem surgir dessa relação comercial com o meu fornecedor. Então, matar o meu fornecedor é uma negociação fracassada. Naquele momento eu posso, né, ter a melhor margem de lucro, mas eu estou acabando com o meu fornecedor. Né? Então, é uma relação negativa. Então, a negociação positiva, né, é aquela que leva à vitória das duas partes. Né? Então, seria um Grenal em que os dois times ganham. Né? Seria uma negociação positiva que leva à vitória das partes. Mas seria uma coisa impossível. Né? Mas tem situações que podem acontecer isso, né? No Grenal foi um exemplo meio, né, dramático. Do João. Culpa do João. Próximo slide, seguindo. Próximo, então. Mas a negociação é um ponto central, tá, gente? E tem o papel do líder nisso, né? Ou do mediador, né? No processo de negociação, tá? Bom, nós temos aqui algumas estratégias, pelo menos duas, né? Que são essenciais. Primeiro, né? Vem antes de começar o próprio processo de negociação, ou seja, definir exatamente o que se quer naquela negociação. Então, eu vou negociar com o cliente, eu vou negociar com o fornecedor, eu vou negociar dentro da minha própria equipe, né? O processo de metas, né? E de resultados. Tem que se ter, com antecedência, um planejamento do que se quer, quais são os objetivos, o que eu desejo sair, né, daquele processo de negociação. Essa é uma definição inicial. Depois, quais seriam as alternativas se aquele foco principal, né, não puder ser atingido? Ou seja, metas subjacentes. Né? O plano B. Tá? Então, eu desejava sair daquela negociação, né, com uma venda de tantas mil peças, né, a tal valor, com tal prazo de entrega. Não foi possível. Né? Qual seria o plano B? Diminuo, né, a quantidade de peças a vender, diminuo a margem de lucro, melhoro o prazo de entrega, um outro plano, né, para buscar o sucesso nessa negociação. Sempre visando, né, o chamado ganha-ganha no processo de negociação, o ganho entre as duas partes. Tá? Bom, para que a gente tenha sucesso e a negociação seja vitoriosa, é inegável, para que ela seja bem sucedida, o tal do comportamento assertivo. Então a gente tem que ser eficiente, tem que ser eficaz, né, tem que ser efetivo no processo de negociação. Assim ele será assertivo, positivo, trará algo de bom, né, para as partes envolvidas. Tá? Bom, para regular as relações dentro do processo organizacional, dentro dos grupos humanos, as diferentes equipes, a interação entre as diferentes equipes e a organização como um todo, e não só a organização em si mesma, né, no ambiente interno, mas essa relação que se dá, né, também com o ambiente externo, fornecedores, clientes, por exemplo, existem normas de conduta que vão determinar quais são as melhores práticas no entendimento daquele grupo, daquela sociedade, daquela equipe, daquela organização, né, para que sejam seguidas por todos, a fim de se atingir os melhores resultados. A gente tem não só, né, normas de conduta interna nas organizações, mas existem profissões que têm as suas normas de conduta, seus códigos de ética, né, código de ética, né, médico, código de ética do advogado, código de ética do administrador, né? As profissões têm seus códigos de ética, que significam como eu me conduzo por aquelas normas, né, para atingir os melhores resultados. Não só para isso. Eu me conduzo por aquelas regras, por aquelas normas, porque, além de mim, existe o outro. E qual é a minha medida, né, de ação? A minha ação vai até um limite, ou seja, até o ponto em que eu, né, posso, na minha forma de agir, pensar e ser, né, eu posso agir e não atingir os direitos, né, e não atingir as liberdades, as propriedades de outra pessoa, de outro indivíduo. Toda vez que eu invadir, né, o espaço do outro, né, eu não estou tendo um comportamento ético. Né?
Um espaço do outro em que sentido? Um espaço do outro ser, existir, pensar, né? Então, as normas de trabalho que existem no ambiente de trabalho, elas existem por algum motivo, foram pensadas por algum motivo, né? E qual é esse motivo? Regular as relações entre as pessoas que ocupam aquele espaço. Isso se reflete igualmente na nossa sociedade. A gente está numa disciplina de primeiro ciclo, né, comportamento organizacional. Alguns já devem ter feito a disciplina de Direito e Legislação, outros ainda vão fazer. Mas é nessa disciplina de Direito e Legislação que a gente aprende uma coisa básica, muito importante, que o direito, ele existe para regular as relações entre indivíduos, organizações, no sentido de produzir o bem comum. Então, as leis que existem no país são normas de conduta também. Elas regulam as relações, por exemplo, de indivíduo para indivíduo, de indivíduo para organização, da organização para o indivíduo, de organização para a organização e destes com o Estado, que regula todas essas relações. Então, Código de Leis Trabalhistas não regula relações? Regula, né? São as relações de trabalho, de empresas e colaboradores. Código de Defesa do Consumidor, um outro código de ética, regula as relações, né, entre o comerciante, né, o fabricante e o comprador, o cliente. São normas de conduta. Claro que nesses códigos, como são códigos do direito, além de regular as relações, eles estabelecem lá penalidades vistas ao não cumprimento de alguma regra e norma, né, que regula essa relação. No ambiente de trabalho, da mesma forma. Existem regras, normas de conduta, para que a gente não invada o espaço do outro, em termos do existir, ser, estar naquele espaço. Então, tem forma para se comportar no ambiente de trabalho. Então, são códigos de ética. Muitas vezes, inclusive, estão previstos para acontecer já, né, no treinamento inicial do colaborador. Quando a gente entra na empresa, ela tem esses códigos de ética ou políticas, né, organizacionais, já no processo de integração, a gente já é informado desses códigos, né? Aí depende de cada empresa, né? Algumas têm um treinamento que é totalmente, né, apresentado, outras têm um código escrito, a gente recebe esse livrinho dos códigos, né, de conduta, de comportamento, aquilo que é esperado dentro daquele ambiente, mas existe, e existe com um motivo: regular as relações. Tá? Ô, senhor, Sim? existe sim com esse motivo de regular as relações, né? Mas eu queria saber que na vida leu o código. Olha, é tipo aquele igual desses negócios de aplicativo, assim, tu marca que concorda e que tu não é um robô e vai embora. Uhum. Quem é que já leu o manual do celular, né? A gente não gosta muito de ler, né? Realmente. Olha, eu quase li o meu. Então, claro, né? Se a gente se propõe, né, a conviver, e aí falando especificamente do código de ética, né? Se a gente se propõe a conviver dentro de um grupo, a gente tem que saber as normas, né, que regulam o convívio dentro daquele grupo, né? Inclusive, em se tratando de direito, né, uma coisa que está inclusive prevista nas normas legais é que ninguém pode alegar desconhecimento da lei em benefício próprio. Então, eu não posso nem dizer assim, eu não conhecia a lei, né? Porque é uma norma, eu tenho uma obrigação de conhecer a lei. Então, cometi uma infração de trânsito, eu não posso dizer assim, eu não sabia que não, né, não podia parar em cima da faixa de trânsito. Né? Ninguém pode alegar isso. É uma norma, né? É um dever, né? Então, as normas servem para isso também, inclusive, né? Bom, ela existe, então, para que os profissionais, né, respeitem o seu semelhante no exercício da sua profissão, tá? Então, tem um cunho nobre, né, esses códigos de conduta, as normas de conduta nos ambientes organizacionais, nos ambientes sociais, né? Tá? A Rosângela colocou que trabalhava numa clínica médica, que tinha que ler as normas, né? Então, ela já leu. Legal. É isso aí, Rosângela. O que leva uma pessoa, né, um exemplo que eu vi de perto, já que a gente estava usando o exemplo de futebol, no de fevereiro, ali, início de março, um funcionário de uma loja deixou vazar a nova camiseta do Inter, que seria lançada até então depois do aniversário do Inter, 4 de abril.
e tinha cláusula para isso, ele não podia ter deixado vazar e resultou na demissão dele. Sim, sim. E traz consequências, né? Em relação ao descumprimento das normas, né? A depender da situação, às vezes tem multa, né? Às vezes tem uma série de outras coisas que podem acontecer. É muito comum, né? Principalmente se tratando de contratos, né? E de relações do direito, né? Que o descumprimento de uma norma possa levar, né? A uma multa. E, claro, no direito a gente tem lá dentro do Código Civil, Código Penal, inclusive, né, normas que, sendo não cumpridas, né, podem levar a uma reclusão, né. Então, contrato é um tipo de coisa que leva a multa, leva, né, a penalidades, né. Contrato de trabalho, né, situação de justa causa, descumprir uma norma que está prevista e que pode gerar uma justa causa. O que acontece com o indivíduo, né? Ele perde o seu trabalho e não recebe, né, uma série de verbas rescisórias, né? Então, é uma norma de conduta, né? E tem previsão lá na lei, né? Que é sempre muito importante, né? O Luciano colocou ali que faltou ética por parte dele, respondeu por isso, exatamente, né? Então, a quebra, né, da ética, né, das normas de conduta previstas, né, nessa ética das normas, né, geralmente levam, né, a um tipo de punição aí. Então, a ética é inerente à vida, né? Então, a ética é, na verdade, a regulação das nossas relações. São as regras admitidas por aquele próprio grupo humano, né, ou entre as partes envolvidas, né, para que exista esse respeito nas relações, que é uma conquista, né, uma conquista da nossa caminhada humana, né, porque no período de milhares de anos não teve, né, era, né, o pessoal resolvia o negócio no dente, né, e as normas éticas, normas de conduta, é uma evolução do processo social, né? Então, das primeiras normas éticas que foram surgindo nos povos, né? Foi lá a questão de Talião, né? E nos processos, enfim, evolutivos lá do Oriente, né? Dos países árabes e judeus, né? Onde foram surgindo os primeiros códigos de conduta e códigos de ética, né, que foram, né, sendo absorvidos e aculturados mundo afora, né, e que, somados a outras contribuições, né, contribuições romana, né, contribuição grega, né, principalmente a República, né, de Platão, vieram trazendo, né, esses elementos de constituição de relações e que foram gerando esses códigos, né, até a gente chegar, né, no momento atual e, com certeza, né, embora isso seja recente, visando, né, a nossa evolução humana, né, em termos históricos, né, mas é uma conquista, e isso, né, como leva tempo, né, a gente tem sim, né, sociedades que estão mais afeitas ao cumprimento desses códigos e outras um pouco menos, mas é um processo de caminhada, é um processo de construção coletiva, né. Então, isso realmente tem aspectos culturais, né? A gente vai ver lá no Oriente países como, por exemplo, o Japão, né? Que é um povo que respeita muito as normas, né? E isso se reflete naquela sociedade, né? Inclusive, se a gente for caminhar, né, nas ruas do Japão, a gente praticamente não vê lixo na rua, né? Tudo muito organizado, limpo, né? Isso é reflexo do cumprimento de uma norma, né, daquela sociedade, né? Então, eles veem um lixo na rua, não importa se o lixo é dele ou não, ele vai pegar e vai pôr dentro da lata do lixo, vai recolher o lixo, não vai deixar na rua, né? Outras sociedades menos desenvolvidas, em relação a esse exemplo, né, desse código de conduta, não só não vai catar o lixo dos outros que estão na rua, como vai jogar o seu próprio lixo na rua, né? E a gente vê, né, caminhando aí pelas nossas cidades, né, o reflexo disso, né, ruas realmente sujas, né, bueiros entupidos, rios, né, cheios de lixo, contaminando, enfim, né, o nosso próprio meio ambiente. Mas isso é reflexo de que, né, não é que não exista essa norma, ela existe, só que a gente não está respeitando, né. A gente sabe que não pode pôr o lixo na rua, a gente sabe que não pode, né, poluir rio, mas a gente continua fazendo. Então, existe a norma,
é um outro estágio, né? Existe a norma e a gente não cumpre a norma. O exemplo do Japão, existe a norma, eles cumprem a norma. Que são coisas distintas, né? Então, um ser moral, ele conhece a ética e cumpre a ética. Ele faz a regra. Um ser imoral, ele conhece a regra, mas ele não cumpre a regra. Isso é o ser imoral. E, claro, tem o ser amoral. O ser amoral é aquele que não conhece a regra. Ou seja, ele não cumpre porque não conhece, né? E, geralmente, o amoral, né, ele pode ter alguma incapacidade cognitiva, né, ou pode ser alguém, né, que é ainda não desenvolvido suficientemente para compreender as regras. Vide, né, as crianças, por exemplo, né? Então, uma criança, em relação a muitas regras de conduta e normas, é um ser ainda em desenvolvimento e ainda amoral em muitos aspectos. Ele não conhece a regra, não conhece o conceito de regra e não sabe a importância de cumprir as regras. Então, não se pode chamar uma criança, por exemplo, de imoral, né? Ela é amoral. Ainda não conhece o valor, né, da moral. Agora, um adulto, não. Um adulto conhece a regra, a ética, conhece a moral. Agora, se ele não cumpre, ele é imoral. Certo? Ele conhece e cumpre, ele é um ser moral. Então, tem essa distinção aí, né, que é importante fazer com relação a isso. Então, não é que um ser imoral seja incapaz, né, de crescer, evoluir, compreender e mudar os seus aspectos, mas ele merece, né, desenvolvimento, coisa que o outro já desenvolveu, né? Aquele que é um ser moral e cumpre com a ética e realiza as normas de conduta, ele já fez esse desenvolvimento, já existe, é intrínseco nele, né? Já está lá dentro, né? É natural, às vezes nem pensa, né? Eu vi aquilo ali errado, vou lá e vou arrumar, né? Já é da conduta dele. Agora, ser imoral, não. Ele precisa ser treinado, ele precisa ser desenvolvido, né? E não sei fazer aquilo, né? Eu sei que aquilo existe, mas não sei fazer por algum motivo, né? De ordem interna, né? Mas por algum motivo eu não faço como devo fazer. Esse seria o ser imoral, né? Então, a ética está relacionada a isso também, né, gente? A esses elementos todos. Não quero passar muito do nosso horário de intervalo, gente. Já são 20h34. A ideia é a gente parar, então, para fazer o nosso intervalo, né? 15 minutos. Na volta do intervalo, a gente fazer exercícios. E aí, os exercícios vão dar continuidade a esse conteúdo, tá? Então, são 2 momentos sempre em aula, né? Não significa que na primeira parte da aula a gente esgote tudo, né? Então, a gente continua fazendo exercícios. E esses exercícios vão abordar outros pontos também desse conteúdo da aula de hoje. Só que nesse segundo momento, como vocês sabem, né, a participação de vocês é um pouco diferente. Vocês vão precisar pesquisar na apostila, vão pesquisar nos slides, né, para dar conta de fazer e responder aqueles exercícios. E a gente permanece conectados igualmente, né, da mesma forma. Tá? Sempre que vocês tiverem perguntas e dúvidas naquele segundo momento da aula, né, a gente interage pelo chat, a gente interage ao vivo com a habilitação do microfone de vocês. Tá? Intervalo, então, de 15 minutinhos, só antes de encerrar, ver aqui o comentário da Rosângela. Ela colocou ali olho por olho, dente por dente, braço por braço, lei de talião. Exatamente, era assim, né? As coisas começaram a ser conduzidas por alguns códigos de conduta que foram surgindo, né, ao longo da nossa história humana, e a lei de talião foi uma das primeiras delas, né? O João já está na expectativa da sopa. Então tá, João, vamos fazer nosso intervalinho aí. Tá frio, né? O pessoal já está com a sopinha preparada aí. Não, é só o psicológico mesmo. Então, gente, são Tá 20 quente? e 30... São 20h35, a gente volta às 20h50. E aí, no retorno, a gente faz a nossa chamada e depois da chamada, exercícios. Tá? Eu só fecho o microfone e a câmera e na volta do intervalo eu abro de novo. Tá? Então vocês não precisam desconectar, até o ideal é que não desconectem, né? Porque a gente
Tá todo mundo conectado, né? Não pula ninguém na hora da chamada, né? Está desconectado na hora da chamada e volta a conexão. Às vezes demora um pouquinho para reconectar e passa o seu nome, né? Tá? Então até daqui a pouquinho, gente. Isso aí, pessoal, o João colocando um intervalinho, o pessoal se conectar no canal dele lá, né? Deixa o like, né? Se inscreve no canal, clique em curtir. Já sei o roteiro, João. É isso aí. Até daqui a pouco, gente.